Oi, gente, estou aqui no canal da Rádio Globo no YouTube e o tema de hoje é Abril Azul, que a gente vai falar sobre o mês de conscientização sobre o autismo. Para bater um papo com a gente sobre isso, estou recebendo a psicopedagoga Renata Batista. Bem-vinda. Obrigada, muito feliz com o convite. A gente que agradece. Bom, vamos lá. A gente precisa falar sobre a presença dos mediadores em salas de aula, nas escolas regulares aqui do Rio de Janeiro, no sentido de contribuir com a inclusão de uma criança com autismo. Então, a primeira pergunta é sobre isso. Qual a importância da gente ter um profissional capacitado dentro das salas de aula? Mediadores vão favorecer o processo de aprendizagem. Na sala de aula, eles vão colaborar com o processo do aluno, que ele precisa de apoio, muitas vezes por questões comportamentais, sensoriais, e também em relação à metodologia didática do professor. Então, o mediador ele vai fazer essa ponte entre o processo de aprendizagem do aluno e a forma, o que o professor está ensinando, como o aluno precisa aprender. Tem uma formação específica para esses mediadores? Porque o que a gente observa em alguns lugares é que, para cumprir essa lei, eles colocam pessoas que não têm uma formação qualificada para lidar com as questões ali daquela criança com autismo em sala de aula. Então, precisa de uma qualificação especial, um curso, alguma coisa? A legislação não regulamentou uma lei específica para formação desses profissionais. O consenso é de que sejam pessoas que tenham uma qualificação relacionada à metodologia didática, ao cuidar, dessa pessoa, cuidar no sentido de que ela entenda pelo menos sobre o autismo. Muitas vezes a gente vê que não tem, qualquer pessoa é convidada. Mas, por exemplo, se for um estagiário, que ele seja de uma área que tenha relação com metodologias, porque ele vai mediar o processo de aprendizagem, ajudar a fazer uma adaptação, ajudar a ensinar essa criança no 1-para-1. Então, ele precisa ter esses conhecimentos básicos. Falando agora um pouquinho de adaptação de currículo também das escolas, Como que elas podem se adaptar nesse sentido para serem escolas inclusivas também para crianças com autismo? A adaptação de currículo gira em torno da individualização. Essa criança tem uma individualidade, a sua necessidade é individual, então não é pelo diagnóstico. É avaliar essa criança, fazer o plano de ensino individualizado, o PEI. No PEI vai descrever qual é o tipo de adaptação, porque pode ser que ele precise para mais, ou seja, ele precisa adaptar inserindo conteúdos, enriquecendo o currículo, pode ser que seja retirado, pode ser que seja só mesmo o tipo de prova, de avaliação que vai fazer ou nem fazer prova, a forma como vai estar, a matéria que vai retirar, como vai ensinar. Então, a escola deve fazer a partir do PEI, mas é muito individualizado. Não existe uma receita pronta que vá funcionar para todo mundo. Entendi. Bom, além do currículo, do mediador, a gente pode pensar em outras estratégias também para que a escola possa adotar para que ela seja um ambiente mais inclusivo. Por exemplo, conversando com algumas pessoas que têm autismo, elas me relatam, por exemplo, questões com barulho, com até iluminação do ambiente pode afetar. Enfim, questões sensoriais também, O que mais, que a escola pode adaptar, que deve adaptar para esse ambiente ficar mais acolhedor? As questões sensoriais hoje no autismo é um fator que precisa de muita atenção das escolas. Por quê? O barulho, o cheiro das pessoas, o girar do ventilador, o quadradinho dos azulejos na sala de aula, tantos exercícios pendurados, tudo isso pode influenciar a percepção, por exemplo, de como ele recebe esse som. Então, a questão sensorial é fundamental e deve sim ter uma importância. O lugar que essa criança está sentada, o tipo de cadeira, o que a gente vai fazer para acomodar para que ele esteja sentado ali, permanecendo, às vezes, por 4 horas, O tempo para ele se mover. É muito importante o movimento para o autismo, então a gente, às vezes, faz algumas adaptações, algumas acomodações, a gente chama quando é sensorial, relacionado ao sensorial. Então, coloca algo que ele possa se mover sem ele precisar estar andando na sala de aula, mas a acomodação sensorial é importante. Perfeito. E agora, falando de impactos negativos de uma criança com autismo não estar matriculada na escola, o que acontece de ruim na vida dela, no desenvolvimento, por exemplo? A gente deixa de desenvolver habilidades importantes do potencial cognitivo. Todo autista tem um potencial cognitivo e isso é o que nós precisamos para a sociedade, que ainda tem um olhar capacitista para o autismo, fazê-las enxergar. O potencial cognitivo, nem todos vão aprender da mesma maneira, mas todos podem aprender ao seu modo. Então, é fundamental esse desenvolvimento de potencial cognitivo, mas também social. É na escola que nós nos formamos socialmente, que a gente vive experiências emocionais e socioemocionais. Então, isso também é importante, para que no futuro a gente tenha um profissional capacitado, alguém capacitado para conviver em sociedade com maior autonomia e mercado de trabalho também.
Perfeito. Obrigada, Renata. Muito obrigada, adorei o convite. A gente que agradece.